Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos até lá. Quem está vindo à igreja pela primeira vez, nós estamos olhando essa epístola versículo por versículo. E nós estamos no capítulo 7 e hoje nós vamos ler o verso 8 e 9. De antemão, eu queria dizer duas coisas para os irmãos antes de entrar no texto. A primeira é que muitas vezes as verdades bíblicas se chocam com a cultura. Então, todo cristão, em algum momento, vai ter que tomar essa decisão. Eu vou seguir a cultura, eu vou seguir aquilo que tem sido a prática da minha geração, ou eu vou obedecer a Deus naquilo que Ele diz na sua palavra. Então, eu estou falando isso porque o assunto que nós vamos ver hoje toca diretamente nessas questões. Então aqui hoje nós vamos falar de namoro, vamos falar de noivado, vamos falar de casamento, falar de recasamento. E para alguns de vocês, as falas aqui do apóstolo Paulo podem parecer estranhas, anormais, antigas, alguns vão dizer até retrógradas. Mas é como eu disse, nós temos que tomar a decisão se nós vamos seguir o conselho de Deus ou se nós vamos adotar as nossas próprias concepções. Segundo lugar, eu disse para os irmãos semana passada que capítulo 7 inaugura uma sessão nova nessa epístola, na qual o apóstolo Paulo vem respondendo perguntas que haviam sido feitas por esses irmãos. Eles fizeram perguntas sobre separação de cônjuges, sobre cônjuges terem relações íntimas ou não terem. Ele respondeu perguntas a respeito de celibato. Então nós falamos de tudo isso na última semana. Para quem não viu, procura lá no canal da igreja que tem, porque hoje o que nós vamos ver é um segmento, uma sequência do que ele vem falando desde o versículo 1. Então, meus irmãos, vamos começar lendo o texto. Eu quero ler todo e depois eu vou voltar aqui passando parte por parte. Nós lemos a palavra do Senhor que diz assim: E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos, eu dividi esses versículos em duas exortações. Na verdade, há duas exortações aqui. Uma é a exortação de permanecer solteiro e a outra é a exortação de se casar. Então nós vamos ver como é que essas duas exortações funcionam aqui na dinâmica do argumento do apóstolo Paulo. Então a primeira exortação dele eu coloquei assim: é bom permanecer solteiro. É isso que nós lemos no versículo 8, mais uma vez. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Aqui, irmãos, para a gente compreender bem esse versículo, precisamos definir algumas palavrinhas aqui. A primeira é a palavrinha solteiros. Essa palavrinha solteiros, ela é mais ampla do que o uso da palavra solteiro na nossa cultura. Então, a palavra solteiro aqui, ela engloba as pessoas que já foram casadas. Então, dentro da palavra solteiro aqui tem viúvos, tem aquelas pessoas divorciadas, tem aquelas pessoas que viveram maritalmente sem se casar. Então, essa palavrinha aqui, ela era utilizada para definir pessoas que estavam solteiras, mas que haviam tido algum relacionamento anterior. Algum relacionamento casado ou não casado. Então, a palavra solteiro possui esse uso aqui. É muito importante você guardar isso em mente enquanto nós estamos lendo. Ele não está falando primariamente com aquele solteiro que nunca se casou. Esse solteiro que nunca se casou, ele falou no verso 1. Aqui ele está falando do solteiro que já teve algum relacionamento. A segunda questão que me chamou muito a atenção é o uso da palavra viúvo, viúvos, que você tem aí. Na língua original, essa palavrinha não está no masculino, como foi traduzido pela Revista Atualizada. Eu estou usando Revista Atualizada. Na tradução original, é viúvas. Tem alguém aqui que está usando alguma Bíblia que tem a tradução viúvas? Aí, tem vários irmãos que estão usando essa versão. Então, na língua original aqui, é viúvas. Os viúvos, poderíamos dizer que eles estão na palavra solteiro.
E Paulo colocou as viúvas em um grupo à parte. E a pergunta é, por que ele fez isso? Bom, eu creio que a melhor explicação é que o apóstolo Paulo já tinha dado instruções muito particulares sobre como as viúvas deveriam ser tratadas na igreja. As viúvas, no primeiro século, era o grupo mais vulnerável que tinha dentro da igreja do Senhor. Algumas, inclusive, eram sustentadas pela comunidade cristã. Isso está lá em 1 Timóteo 5. As viúvas mais jovens, por exemplo, em 1 Timóteo 5, o apóstolo Paulo aconselhou que elas se casassem para ter filhos e cuidar do lar. Então eu creio que a melhor explicação é compreender essas viúvas aqui, não como aquelas viúvas novas, aquelas viúvas que perderam o marido há pouco tempo, mas aquelas que já são mulheres mais maduras, que têm filhos e que esses filhos poderiam cuidar e proteger delas. Então essa exortação caberia para esse grupo de viúvas. Bom, o que ele diz a esses solteiros e viúvas? Ele diz, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Qual era o estado do apóstolo Paulo? Solteiro. Aqui, irmãos, é mais um ponto que depõe a favor daquela visão que eu falei domingo passado, que o apóstolo Paulo provavelmente fora casado. Porque ele queria que aquelas pessoas que um dia tiveram um relacionamento, mas que no presente não tinham, permanecessem no mesmo estado que ele estava. Então, provavelmente, ele era um homem que fora casado. Eu falei que tem hipóteses que ele poderia ser viúvo, ou que a esposa dele teria abandonado ele depois da conversão. Nós não temos certeza, mas o fato é que ele quer que esse grupo da igreja permaneça no mesmo estado que ele está. Então ele diz, é bom ser solteiro. É bom, a palavra bom aqui significa admirável, recomendável, nobre. Então ele diz que é bom esse estado. Seria útil se os cristãos quisessem permanecer nessa condição. E a pergunta, irmãos, que não quer calar é, por que ele falou isso? Porque ele desencorajou as pessoas que um dia tiveram um relacionamento a constituir um outro. Há 3 razões. A primeira, eu até mencionei semana passada, que era a de corrigir uma teologia errada dos judeus. Alguns judeus consideravam os solteiros como anormais. Alguns chegavam até o ponto de dizer que ser solteiro era uma condição de maldição. Então parece que tem alguns crentes, alguns cristãos que meio que carregam essa teologia, querem que as pessoas se casem a todo custo, quase como retratando os não casados como pessoas incompletas. Isso é bobagem. Isso não é bíblico. Quem pensa assim, inclusive, bebeu muito mais da revolução sexual do que da revelação celestial. A Bíblia não possui esse tipo de exigência. Então Paulo queria corrigir isso. Segundo lugar, era a perseguição. Veja que ele menciona isso no versículo 26. Aqui está a segunda razão pela qual ele desencorajava as pessoas outrora, dentro de relacionamentos, a se casarem novamente. Ele fala assim no verso 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer ainda como está. Então ele chama aqui de situação angustiosa. Do que é que ele está falando? Está falando de perseguição. É muito difícil formar uma família em um ambiente de instabilidade social. Nós temos relatos bíblicos e históricos que os cristãos sofriam assédios nas praças. Eles eram caluniados, espancados, processados injustamente. Muitas vezes eles tinham de fugir. Então, constituir uma família nesse tipo de mundo é muito difícil. Imagina lá a esposa grávida, um menino recém-nascido, cachorro, sogra, e de repente você tem que sair às carreiras de casa, seria terrível. Eu tenho algumas recordações da minha infância e adolescência, de eu e minha irmã indo para a escola, e as pessoas rindo e xingando a gente porque nós éramos de uma família de crentes. Eu ainda experimentei um pouco isso. Ali por volta dos 12 anos de idade, 11 anos, a gente indo para a escola, as pessoas xingando, as pessoas fazendo piada. Às vezes teve situações de professores tratando a gente mal em sala de aula, com um excessivo rigor. Tudo isso porque nós éramos de uma família de crentes. Isso que nós passamos, irmãos, nem se compara ao que estava acontecendo aqui. E é por isso que Paulo
desencoraja. Uma situação social angustiante deveria servir de uma espécie de prudência para um cristão formar uma família. No verso 32, ele mostra a terceira razão. Ele fala de uma dedicação maior a Deus. Veja o que ele diz no 32, ele fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida ainda das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então ele está falando que as pessoas solteiras, elas podem servir a Deus de uma forma única. Elas não precisam dividir a atenção com outras demandas. Elas podem viver sem se preocupar com certas exigências que o casamento impõe. No versículo 35, ele acrescenta mais um elemento, dizendo assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então ele fala aqui de uma consagração maior ao serviço a Deus. Então só uma pessoa solteira poderia viver assim. Então imagina, por exemplo, uma temporada em um campo missionário, passar um tempo servindo a Deus numa cidade interiorana ou até em outro país, poder se dedicar mais ao ensino, ao aprendizado das escrituras, servir aos necessitados, doar-se mais na igreja local. Então essas pessoas, elas podem prestar um tipo de serviço a Deus que as pessoas casadas não têm condições. E Paulo está dizendo, é uma bênção esse tipo de vida. Irmãos, Paulo aqui ele está reproduzindo o ensino de Jesus em Mateus 19. Eu queria olhar com os irmãos Mateus 19, só para eu mostrar para vocês, porque isso aqui é muito interessante. Mateus 19. Vamos até lá, Mateus 19. Lembra que em Mateus 19, o Senhor Jesus está falando a respeito de casamento e divórcio. E ele vem ensinando que o divórcio não é um mandamento. O divórcio é uma concessão por causa da dureza do coração humano. Então a Bíblia fala que o divórcio não existe porque Deus planejou que as pessoas se separassem, mas porque ambas as partes, ou uma das partes, se tornou alguém com coração duro. Então chega, por causa dessa dureza de coração, chega a ser um momento que não tem mais como conviver. Mas esse nunca foi o desejo e o plano de Deus. Veja o versículo 9. Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus está falando que a única situação em que se conceberia um divórcio lícito, seria no caso de infidelidade conjugal. Mas isso aqui não é simplesmente dizendo que porque a infidelidade ocorreu, a pessoa é forçada. O caminho do perdão, da restauração, sempre é o melhor para uma família. Mas Jesus fala, algumas pessoas têm um coração duro. Então, nesses casos, o divórcio se torna uma concessão. Só que quando Jesus falou isso, os discípulos reagiram de uma forma negativa. Veja no versículo 10 o que os discípulos disseram. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo mais ou menos assim: se o divórcio só pode ocorrer em caso de infidelidade conjugal, então é melhor não casar. É melhor não casar, porque tem outros problemas, né? Tem o distrato dentro de casa, tem o abandono de um dos cônjuges das suas funções. O irmão sabe que tem muitos motivos. Então, os discípulos responderam: se é só nesse caso, é melhor não se casar. Aí o Senhor Jesus dá uma tréplica, e a tréplica dele é muito instrutiva. Ele diz assim no versículo 11: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, nem todos são aptos para viver sem se casar. Vocês estão falando aí que é melhor não se casar?
Mas nem todos são aptos para isso. Apenas alguns receberam essa capacidade. Veja que ele diz aqui, ele usa a expressão apenas aqueles a quem é dado. Então, manter-se no celibato é uma capacidade que lhe é dada. Não depende simplesmente da sua decisão. E aqui, irmãos, Jesus ele está introduzindo o conceito do celibato como um dom, que nós mencionamos semana passada. Então, o celibato é uma dádiva de Deus. É uma capacitação do Senhor para você viver bem sem se casar. E no verso 12, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ele classifica 3 tipos de celibatários. Isso aqui é muito importante para o versículo 8 que nós estamos olhando lá nos lábios de Paulo. No verso 12 ele fala assim: porque há os eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então ele fala de 3 tipos de celibatários. O primeiro, eu chamei de celibatários de nascença. São aquelas pessoas que nunca se casaram, não sentem a necessidade de ter alguém ao lado. Elas vivem bem, elas vivem completas nessa condição. Paulo falou dessas pessoas em 1 Coríntios 7:1. O segundo grupo são os celibatários de ofício. Literalmente, irmãos, são os castrados. Ele fala aqui, a quem os homens fizeram tais. Eram homens castrados. Normalmente, eram pessoas que cuidavam do harém do rei. Em Esther, nós temos alguns homens mencionados assim. Ou eles ocupavam um tipo de cargo de primeiro escalão no governo antigo. Nós temos a situação do eunuco, da rainha de Candace, mencionada em Atos capítulo 8. Então essas pessoas, elas por conta do ofício, elas eram castradas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é esse terceiro grupo aqui, porque ele se conecta com o que nós estamos falando. Eu chamei de celibatários por opção. Jesus fala assim: e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então eram pessoas que tinham condições de se casar, mas por causa do reino de Deus, de se importar e querer servir a Deus de uma forma desimpedida, essas pessoas simplesmente optaram por permanecer solteiros. E é esse grupo aqui, irmãos, esse terceiro grupo, que Paulo está se dirigindo lá no versículo 8. Os viúvos, as viúvas, os solteiros que viveram maritalmente, os divorciados, todos eles estão nesse grupo. E é esse grupo que Paulo está dizendo: seria bom que vocês permanecessem na condição que estão. Ou para usar as palavras de Jesus, seria bom que vocês se autofizessem eunucos por causa do reino de Deus. Que vocês buscassem viver uma vida consagrada ao Senhor. Então isso aqui combina com o que Paulo está dizendo. Ser celibatário é uma vida honrada. Manter-se em um estado de pureza por causa do reino de Deus, do desejo de servir a Deus, é uma condição de vida recomendável, é uma boa vida. Então aqui nós temos a primeira exortação. Permanecer solteiro é bom. Então solteiros e viúvas não devem se envergonhar como se fossem pessoas de segunda classe, e nem devem viver uma vida entristecidos, como se fossem pessoas incompletas. Permanecer celibatário por causa do reino de Deus é uma honra elevada e santa. É isso que nós vemos no ensino de Paulo, concordando com as palavras do Senhor Jesus. Agora vamos ao segundo ensino. Esse segundo ensino, ele é muito interessante. Vamos ler lá novamente o verso 9. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 7, versículo 9. E vamos olhar de perto aqui esse ensino. Ele fala assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Irmãos, o apóstolo Paulo é muito sóbrio nesse ponto. Ele não vive em um mundo irreal, de fantasia. Ele sabe muito bem como é que funciona a natureza humana. Mas antes de explicar o que ele está dizendo, é útil a gente começar olhando o que ele não está dizendo. Primeiro, ele não está dizendo que desejos sexuais são errados, que desejos sexuais por natureza são pecaminosos. Os irmãos perceberam que não há uma palavra de repreensão sobre isso.
Quando lemos a Bíblia, a Sagrada Escritura apresenta os desejos sexuais como sendo dádiva de Deus. A atração pelo sexo oposto glorifica a Deus. O povo de Deus não deve se envergonhar disso. Existe uma diferença entre algo íntimo e feio. Então, os desejos sexuais dizem respeito à intimidade. Fazem parte do seu ser interior. Mas eles não são feios. Eles são privados. Mas eles não são feios. Ele também não está dizendo que ter desejos sexuais fortes é a prova final de que Deus chamou essas pessoas a entrar em um novo casamento. Então ele não está dizendo assim: se você possui intensos desejos sexuais, então se case. Não, ele não está dizendo isso. A palavra-chave aqui, irmãos, é domínio. Caso, porém, não se dominem. Então ele está falando a respeito disso. Uma pessoa pode ter forte inclinação sexual, mas ainda assim ter aquele desejo sob controle. Então isso aqui, irmãos, ajuda até a gente compreender melhor a identidade dos viúvos e viúvas do versículo 8. As pessoas mencionadas no versículo 8, que Paulo chama a permanecer no estado em que estavam, elas não eram pessoas desprovidas de qualquer desejo sexual naturalmente. Essas pessoas, inclusive, tiveram experiências sexuais. Então, é até de se esperar que elas tivessem algum tipo de anseio por intimidade física. No entanto, esse desejo estava sob controle. Aquela inclinação sexual forte, ela não se tornou um impedimento, um obstáculo para o serviço a Deus. Então, essas pessoas conseguiam lidar com essa realidade. No entanto, dentre esses solteiros e viúvas, havia alguns que não se dominavam. E como é que Paulo classifica eles aqui? Paulo diz que eles viviam abrasados. Então, o que é abrasado? É ardendo. A ideia aqui é de uma pessoa que está queimando de desejo sexual. E quando uma pessoa está nessa condição, só há dois caminhos. O primeiro caminho é entregar-se ao pecado. Então você que vem acompanhando as pregações, viram que no capítulo 5, capítulo 6, Paulo vem combatendo o quê? A imoralidade entre esses crentes. A imoralidade havia se tornado a regra do dia dentro da igreja. Então essas pessoas viviam abrasadas e elas, para saciar os desejos sexuais, elas estavam se jogando na imoralidade. E os irmãos sabem, nós falamos muito a respeito disso, que a imoralidade sexual de qualquer tipo, desde o adultério, a fornicação, a autoestimulação, todas as formas de impureza sexual, elas podem te dar até um alívio imediato da tensão sexual, mas o preço é muito alto. É a sua desfiguração moral, é o enfraquecimento espiritual, o distanciamento de Deus, e essa pessoa vai se tornando cada vez mais propensa a um pecado ainda mais vil. É como se fosse uma escada descendo, em que cada etapa dela você vai se tornando ainda mais pervertido. Então, algumas pessoas, quando são abrasadas pelo pecado de desejos, elas fazem isso, elas se entregam. Há outros que não se entregam, que até resistem ao desejo, mas não conseguem viver em paz. Eu já aconselhei algumas pessoas nessa condição. Estão sempre aflitos, entristecidos, frustrados, tensos, por causa daquele forte anseio sexual. E nessa condição, essas pessoas meio que não conseguem progredir na vida espiritual, porque elas estão sempre sendo abrasadas pelos seus próprios desejos. Então, qual é a exortação de Paulo para as pessoas que estão nessa condição? Se casem. Se casem. O casamento é uma dádiva de Deus para pacificar o desejo sexual. É evidente, meus irmãos, que o casamento não existe apenas para esse fim. O alvo do casamento, segundo a Bíblia, é a formação de uma família para a glória de Deus. E aqueles que se casam só pensando no ato conjugal, cedo se decepcionam. Mas é inegável que Deus consagrou o casamento como sendo um ambiente correto, sadio, seguro para a satisfação sexual. E é por isso que Paulo diz a todos aqueles que estão sendo consumidos por fortes desejos: se casem.
Agora, irmãos, aqui entra uma questão importante. Se casar com quem? Essa é uma pergunta fundamental no processo. No versículo 39, Paulo dá uma resposta a isto. Veja comigo. No verso 39, ele fala assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que significa casar-se no Senhor? Significa casar-se com alguém convertido. Significa se casar com alguém da mesma fé. Essa é a única opção. Então tem que ser uma pessoa crente em Jesus Cristo, uma pessoa piedosa. Não pode ser um cristão nominal. Não é simplesmente porque frequenta a mesma igreja. Eu já comentei aqui na igreja algumas vezes, né, que quando chegar a época dos meus filhos se casarem, eu só terei uma exigência do futuro cônjuge ou do aspirante. É que essa pessoa ame mais a Jesus do que os meus filhos. Que elas amem mais o Senhor do que os meus filhos. Então, se elas amarem mais o Senhor, elas serão excelentes cônjuges. Elas vão sempre obedecer a palavra de Deus. E o casamento deles vai ser muito feliz. Então, Paulo disse, você tem que casar no Senhor. Se você casar com uma pessoa que não anda com o Senhor, seu relacionamento vai ser incompleto. Alguns até se contrapõem dizendo assim, mas eu conheço uma pessoa, pastor, que um dia casou lá com um descrente e depois o descrente se converteu e hoje eles vivem super felizes. Bom, isso é um tipo de pragmatismo de pensamento. Isso é um tipo de pragmatismo de pensamento. Louvado seja Deus por todas as vezes em que o Senhor teve misericórdia e possibilitou esse tipo de coisa. Mas eu digo para vocês, sem medo de errar, não é a maioria das situações. A maioria das situações, aquele cristão, aquela cristã vai viver numa condição de formação de família muito difícil. Então, você não deve pautar sua vida a partir disso, a partir dessas exceções. Você deve guardar a sua vida a partir da regra. E a regra é essa. A regra é clara, né? Casar-se no Senhor. Então, como eu disse, irmãos, duas exortações. A primeira, permanecer solteiro, é um estado honrado. E a segunda, se é para viver ardendo em desejo sexual, melhor que se case. Essa é a exposição do texto. Vocês viram que foi rápida a exposição, mas a conclusão não vai ser, tá bom? Eu tenho muitas coisas. Irmãos, eu quase dividi em duas partes. Eu comecei a estudar os versículos na semana, e quando eu li a primeira vez, eu falei, meu Deus, aqui vai ser 5 minutos de pregação, né? Porque não tem muito aqui, mas depois que a gente começa, né, ler, meditar, orar, é incrível como o Espírito Santo de Deus vai trazendo lições, aplicações, conexões com a nossa realidade. E particularmente eu fui muito abençoado estudando esses 2 versículos. Então, em primeiro lugar, eu quero me dirigir a vocês que Paulo chama aqui de solteiros. Então, eu estou me dirigindo aos viúvos, viúvas, divorciados, aquelas pessoas que viveram maritalmente sem se casar. O que eu quero dizer a vocês é que vocês deveriam tomar essa exortação da parte de Deus para a história de vocês. Seria bom que vocês permanecessem na condição em que estão. Não faltam histórias, meus irmãos, de pessoas que entraram em um segundo relacionamento e definitivamente não ficaram bem. Essas pessoas sofrem com adaptações, com questões de temperamento, com rotina, relação de finanças, às vezes convivência entre filhos de casamentos diferentes. E eu já vi muitas vezes essas pessoas se pegando em comparações com o primeiro relacionamento e acabam vendo que estão numa condição muito mais difícil. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu conversava com a minha esposa. E nós lembramos de um casal muito amado, que no passado foi muito ativo na obra de Deus. Esse casal era muito usado por Deus na edificação de igrejas, conversão de pessoas, trabalho missionário. Eles foram assim, gigantes no evangelho. No entanto, o marido faleceu. E depois de alguns anos,
a viúva se apaixonou por um cristão nominal. E ela se casou com esse homem. Sujeito preguiçoso, que precisava ser sustentado por ela. Ciumento, que saiu afastando ela do trabalho de Deus e de todas as pessoas que faziam parte do seu círculo de comunhão cristã. Isso, irmãos, foi uma tristeza muito grande, um constrangimento público, as pessoas olhando, mas essa irmã, ela foi casada com um servo de Deus tão abundante na obra do Senhor, e agora está casada com esse traste aí, essa figura esquisita, que mal congregar quer. Então, não faltam histórias disso. Há pessoas que se casam para o pior. Então, eu reitero, é bom permanecer no estado em que vocês estão. Na Bíblia, irmãos, há pessoas que, depois de um relacionamento conjugal, elas escolheram por permanecer no celibato e foram muito felizes. Nós temos um caso, que eu vou apenas sinalizar aqui para vocês, em Lucas capítulo 2. Olhe comigo lá. E eu espero que esse exemplo aqui inspire a todos vocês que estão nessa condição que o apóstolo Paulo sinalizou aqui. Lucas capítulo 2, versículo 36. Olhe comigo aqui. Lucas 2,36 nós lemos: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quantos anos de casada? 7 anos. Então provavelmente ficou viúva muito nova, muito nova. E a palavra de Deus diz, irmãos, que essa mulher não se casou mais. Durante mais de 7 décadas, ela se dedicou ao Senhor em jejuns e orações. A minha pergunta para vocês: valeu a pena? Valeu a pena a vida dela? Irmãos, Cristo se revelou a ela. Ela viu o Senhor Jesus ainda menino. E ela passou o restante dos seus dias agradecendo a Deus e proclamando que o Messias chegara. A lição aqui é muito clara. Deus recompensa uma vida de dedicação a Ele. Esse esforço de vocês para permanecerem na condição onde está, será honrado pelo Senhor. Então tome essa exortação. Deus é todo poderoso para estabilizar os seus sentimentos, para te dar tranquilidade interior, para te dar alegria e te proteger nessa condição de vida. E você vai testemunhar que o Senhor Deus é todo poderoso para completar o seu coração. Agora, se os seus desejos sexuais são incontroláveis, então se case. Busque uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida, uma pessoa piedosa, construa sua família, não tem nenhum problema com isso. Esse casamento vai ser uma dádiva, uma bênção para a sua vida. Mas o ponto é esse: se você não vive ardendo em impulsos sexuais, a exortação é preferível permanecer onde está. Então, foi por isso, irmãos, que eu comecei a minha fala hoje dizendo que muitas vezes a Bíblia se choca com a cultura. Porque vocês sabem que a nossa cultura não diz isso. Mas a palavra de Deus afirma, e Deus sabe o que é melhor para você. Segunda questão que eu quero levantar aqui, dentro das minhas conclusões, das minhas demoradas conclusões. O caminho de Deus para quem tem desejos sexuais fortes é o casamento, não o namoro. Importante dizer isso. O namoro não é o ambiente destinado por Deus para a satisfação das suas carências afetivas. Meus irmãos, na Bíblia há 3 estados sociais: o solteiro, o noivo e o casado. O casado, todos vocês sabem, é aquele casal que fez um pacto público, uma cerimônia, um juramento, e depois eles consumaram isso no leito conjugal. Essas pessoas são casadas.
Essa questão do pacto, ela diferencia de cultura para cultura, mas toda cultura carrega isso, e isso é parte da imagem de Deus. O solteiro, próprio termo se define, é uma pessoa que não tem qualquer tipo de comprometimento com ninguém. Mas na Bíblia, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, havia a condição social de noivo. E como era a condição do noivo na Bíblia? Era uma situação intermediária ao casamento, um compromisso muito sério, que para ser rompido era preciso carta de divórcio, para vocês verem que era muito mais sério do que o noivado na nossa cultura. O exemplo é José e Maria. Maria se pegou grávida pelo Espírito Santo e José, noivo dela naquela época, resolveu deixá-la, divorciá-la de uma forma secreta. Dentro desse noivado, como eu disse para vocês, um compromisso muito sério, não havia qualquer tipo de envolvimento físico. E aqui eu estou falando de abraços, carícias, beijos. Deixa-me dar um exemplo para vocês em Cantares. Vamos até lá, por favor. Cantares, capítulo 8, Cânticos dos Cânticos de Salomão. Esse é um livro todo consagrado ao amor romântico. E no capítulo 8, versículo 1, quero chamar a sua atenção para isso. Atenção aqui, jovens, tá? Mandei uma mensagem para vocês essa semana, não foi? Pois pronto, eu estava pensando nisso aqui, viu? Quando eu mandei mensagem para vocês essa semana. No capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. A Sulamita aqui, irmãos, ela expressa o desejo de beijar Salomão. Mas ela não podia. Ela disse que não podia. Ela disse que se fizesse isso, ela seria reprovada, ela seria desprezada. Ela seria retratada como uma mulher que não era séria. E nota, irmãos, eles já eram noivos. Aqui, esse capítulo 8, ele está descrevendo aquele ambiente do noivado judaico. Eles ainda não tinham consumado o casamento, eles já eram noivos, e como eu disse, um compromisso muito mais sério do que o noivado dos nossos dias, mas mesmo assim, eles não podiam se beijar. E o desejo dela de beijar o seu noivo era tão intenso que ela chega ao ponto de desejar que Salomão fosse seu irmão. E ela deseja isso porque na cultura antiga, irmãos poderiam se cumprimentar dando um ósculo. Então, dessa forma, se Salomão fosse seu irmão, ela poderia dar pelo menos um selinho nele, sem ser repreendida publicamente. Então, irmãos, esse é o padrão bíblico. Os jovens não tinham qualquer tipo de carícia até a noite de núpcias. Dizer aos irmãos que a nossa cultura, ela possui lampejos dessa tradição. Quando nós estamos celebrando o casamento, depois de fazer os votos, ter a oração, tem aquela frase que o celebrante diz: pode beijar a noiva. O que é que está por detrás dessa frase? A ideia de que aquele é o primeiro beijo do casal. Que eles nunca se tocaram, que eles nunca tiveram nenhum tipo de contato íntimo, de carícia. E aquele momento ali está consagrando eles dentro desse universo da afetividade. Eles finalmente vão poder se beijar. Hoje, irmãos, isso não tem sentido nenhum. Pode beijar, ora. Pelo amor de Deus. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. A cultura ocidental, ela criou um estágio intermediário entre ser solteiro e casado. O estágio do namoro. E aqui eu vou chamar de namoro recreativo, tá? Eu estou emprestando essa expressão do Douglas Wilson. Ele tem um livro muito interessante sobre esse assunto. Namoro recreativo. Então, deixe-me definir o que eu quero dizer com namoro recreativo. O namoro recreativo é um tipo de zona cinzenta. Os namorados, por um lado, possuem certos privilégios que na Bíblia pertencem apenas a quem é casado, como beijos, abraços, ficar sozinhos, carícias.
Então eles têm esses privilégios de quem é casado, mas sem o compromisso de quem é casado. Então o namoro é esse monstro aí, que criou-se. E esse modelo, irmãos, ele é muito recente na história da humanidade. Por milênios, o mundo se desenvolveu sem esse padrão. Às vezes as pessoas olham para isso e dizem, mas se não for isso, como é que vai ser? Olha, nós temos milênios de história humana, pelo amor de Deus. Esse modelo vem do século XVIII, como fruto do romantismo. Quem estudou um pouco disso sabe que o romantismo era aquele tipo de filosofia que prezava os sentimentos como o alvo supremo a ser buscado, como a expressão plena da humanidade. Então, esse movimento romântico, ele mudou radicalmente as relações sexuais, sociais. As pessoas quando se aproximavam agora, elas precisavam ter fortes inclinações românticas. E uma característica do namoro é que ele possui um nível de compromisso muito fraco e um envolvimento afetivo íntimo muito forte. Então notem que ele é o oposto do noivado bíblico. Noivado bíblico, forte comprometimento. Para se separar tinha que ter carta de divórcio. Envolvimento afetivo, 0. Na nossa cultura é envolvimento afetivo 100%. Compromisso, 0. Então, começa normalmente com 2 jovens, quando não adolescentes, o que é pior. Eles se aproximam, eles começam a se gostar. Alguns falam com os pais antes de começar o tal do namoro. Outros começam a namorar para depois falar com os pais. E qual é a expectativa dos pais nesse negócio? É muito complicado. Então, primeiro, os pais olham para aquela circunstância e sabem que aquele namoro pode acabar a qualquer momento. Não é isso? Quem tem pai sabe disso, não sabe? Alguns de vocês até já sofreram com isso. Gostaram, se apegaram lá, depois terminou, os pais ficam chorando. Eu já recebi pais nessa condição. Então a primeira expectativa é essa. A segunda é que esses jovens, adolescentes, eles podem até trocar algumas carícias, mas desde que com moderação. Então, um beijinho moderado, um abraço moderado. Os pais até esperam, alguns até vivem em oração, já tendo como certo que os seus filhos nesse processo terão fortes tentações sexuais, mas se pela graça de Deus eles não consumarem o ato conjugal e se casarem virgens, os pais, glória a Deus, casei meu filho puro. Irmãos, esse modelo não tem preparado os nossos filhos para o casamento. Ele, na verdade, tem pavimentado o caminho para o divórcio, não para um casamento sólido. Vai ser um grande benefício para a Igreja de Deus quando nós repudiarmos esse modelo atual e adotarmos os princípios bíblicos para construir uma família. O namoro recreativo oferece ao casal privilégios que eles não têm direitos. Ficar sozinhos, se abraçarem, e o beijo é o principal deles. Na Bíblia, só há 2 tipos de beijo. O beijo fraternal, que é aquele beijo familiar, ou beijo entre membros de uma mesma comunidade. Na igreja primitiva, os irmãos beijavam-se o ósculo santo. Esse beijo poderia ser no rosto, ou ele poderia ser um selinho. Então havia esse beijo fraternal e havia o beijo entre os casados. É aquele beijo apaixonado, profundo, demorado, que serve como preparação para o ato sexual. Não existe na Bíblia beijo entre solteiros. As Escrituras retratam o beijo como sendo o ato mais íntimo que pode haver entre homem e mulher antes da relação sexual. Na Bíblia, na verdade, a única pessoa que beija alguém com quem não é casada é a prostituta de Provérbios. Olha comigo Provérbios capítulo 5, vamos até lá. Olha aqui quem beija. O beijo ocorrendo entre pessoas não casadas. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Retratando a prostituta.
a mulher impura, a adúltera, ele diz assim: porque os lábios da mulher adúltera desfilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Então veja, ela tem lábios doces. O beijo dela é prazeroso. O beijo dela é suave. O beijo dela produz emoções fortes. Jovens, isso aqui deveria impactar vocês. Se vocês não derem atenção a isso aqui, eu não tenho mais nada que lhes dizer. Eu não tenho mais nada que lhes ensinar. Ou vocês vão adotar o padrão da palavra de Deus, ou vocês vão seguir o curso dessa cultura mundana e caída. E muitos de vocês, no futuro, vão voltar para o meu gabinete para pedir ajuda. Como já aconteceu mais de uma vez. Pessoas que resolvem construir um relacionamento segundo as suas próprias concepções, ignoram a verdade de Deus, ignoram a palavra de Deus, e chega um momento em que colhe os frutos disso. E muitas vezes os filhos é que vão carregar essa dor. Então vocês precisam decidir se vocês vão querer ter relacionamentos santos ou vocês vão querer se prostituir nos seus namoros. E eu espero aqui que, olhando essas verdades, vocês elevem essa palavra prostituição até o nível das Sagradas Escrituras. Porque prostituição na Bíblia é beijar uma pessoa com quem você não é casado. Então você tem que colocar nesse batente a prostituição. Irmãos, sabe por que esse namoro recreativo contribui mais para o divórcio do que para um relacionamento sólido? Em primeiro lugar, a maioria dos jovens namora mais de uma pessoa durante o período da juventude. Então, esses jovens, eles acabam aprendendo, mesmo que inconscientemente, que é mais ou menos normal você ter desejos sexuais, inclinações sexuais com pessoas diferentes ao longo dos anos. A maioria dos jovens sequer encara isso como pecado, como uma experiência danosa para as suas emoções, para o relacionamento com Deus. A maioria retrata isso como sendo um processo natural, esperado. E isso, meus irmãos, drena a vida espiritual. Jovens que vivem naquele namoro abrasado, muitos sofrem com isso, carregam culpa, vai produzindo um enfraquecimento do relacionamento com Deus. Eles param de orar, eles se distanciam emocionalmente da igreja e das atividades da igreja. Deus não é mais o centro daquele relacionamento. E o namoro, que deveria ser um ambiente de conhecimento mútuo e edificação, se torna um local de defraudação. É terrível isso. 1 Tessalonicenses 4 diz que nós não podemos defraudar os nossos irmãos sexualmente falando. E o que significa defraudar? Significa despertar em uma pessoa certos anseios, certas expectativas que você sabe que é errado suprir. E a Bíblia fala que Deus é o vingador daqueles que ficam despertando desejos irreais, não verdadeiros, impróprios nos outros. Então esse namoro se torna assim, um ambiente de defraudação, é defraudação a todo momento. E aí esses jovens, aqui da minha hipótese, eles se casam para resolver o problema da ardência sexual, mas quando aquele primeiro momento de euforia do casamento passa, eles caem logo em crise diante do primeiro desafio. E sabe, meus irmãos, por que isso acontece? Porque eles empurraram Deus para fora do namoro. Eles não têm estrutura emocional, espiritual para lidar com os desafios do casamento. Eles construíram uma casa na areia. Então vocês percebem porque esse modelo produz muito mais divórcio do que um casamento sólido? Eu quero terminar com alguns conselhos. O primeiro, me dirigindo aos solteiros. Aceitem de uma vez por todas a teologia bíblica do beijo. O beijo entre duas pessoas que se sentem atraídas sexualmente só é lícito dentro do casamento. Vocês não têm esse direito, é ilegítimo.
Deus não lhes deu esse tipo de privilégio. Isso produz um tipo de vulnerabilidade que vai destruir o que você pensa em construir, que é uma família formada em torno do Senhor. Então aceite esse princípio de pureza como vindo de Deus, tome ele para a sua vida, é da palavra de Deus, isso agrada ao Senhor, isso vai produzir bênçãos para o seu futuro. Lembre-se, irmãos, que os mandamentos de Deus não foram dados para nos punir e nem para fazer de nós pessoas frustradas. Os mandamentos de Deus servem para proteger a nossa felicidade final. Então você que está em um namoro, abandone o namoro recreativo e adote um namoro santo, marcado por uma atmosfera espiritual, de conhecimento mútuo, para a glória do Senhor. Se você está vivendo em um tipo de relacionamento que está ocorrendo defraudação sexual, se arrependa. Se arrependa antes que seja tarde demais. Converse com a pessoa que você está namorando para vocês abandonarem, se arrependerem juntos e deixarem isso. E se essa pessoa não quiser, se afaste. É melhor que isso aconteça agora do que no futuro. Se você está namorando alguém que recusa a pureza, a obediência a Deus, isso é um péssimo sinal sobre o seu futuro casamento. Então é melhor colocar um ponto final agora do que sofrer depois. Em segundo lugar, quero me dirigir aos pais. Pais, preparem os seus filhos para um namoro santo. Nós temos a responsabilidade diante de Deus tanto de formar como proteger a sexualidade dos nossos filhos. E há duas formas de fazermos isso. A primeira é ensinando. É mostrando esses valores que nós vimos aqui hoje. Conversando abertamente com os nossos filhos sobre isso. Eu falei domingo passado que alguns pais, eles criam uma cerca de moralismo que destrói a possibilidade de um diálogo frutífero com os filhos a respeito desses assuntos. Então os pais cristãos não devem querer ir por esse caminho. Então vocês precisam formar os filhos de vocês. E segundo, vocês precisam requerer isso dos seus filhos. Vocês têm o direito, o dever diante de Deus de fazer isso. Os pais, eles têm a responsabilidade de proteger a honra, a intimidade e a vida espiritual dos filhos. Nós não fomos, irmãos, dados por Deus aos nossos filhos apenas para pagar as contas deles e garantir que eles se eduquem. Nós temos uma responsabilidade de proteção, a proteção da intimidade, a proteção das emoções, a proteção do futuro deles. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima pregação. Próxima pregação, eu vou me dirigir especialmente aos pais de filhas, tá bom? Veja aí que o próximo parágrafo, Paulo começa quanto às virgens. Então eu vou me dirigir aos pais de filhas e nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Aos jovens solteiros, adolescentes agora, o que vocês devem fazer? Como é que vocês devem viver enquanto vocês esperam o tempo de Deus para formar a própria família? Tem algumas sugestões. A primeira, canalize a sua energia para o serviço físico e espiritual. Se exercite, pratique um esporte, estude, trabalhe, se envolva na obra de Deus. Você precisa se desenvolver física, emocional e espiritual. Esse é o chamado de Deus para o momento que você está hoje. E faça isso para que quando chegar a hora que Deus colocar a pessoa que Ele preparou para você na sua frente, você esteja pronto. Segundo lugar, cerque-se de pessoas piedosas. Pessoas que andam com o Senhor. Pessoas que servem de modelo. Especialmente pessoas mais maduras. Os jovens, adolescentes, eles cometem um erro social, relacional muito grande. Eles sempre estão procurando estar dentro do seu grupinho de interesse. E vocês não sabem como isso é danoso para a maturidade de vocês. Jovens, adolescentes que estão sempre ali no mesmo grupinho, se tornam jovens e adolescentes mimados. Mas quando vocês estão convivendo, interagindo com pessoas mais maduras, vocês vão começando a ter uma compreensão diferente de como a vida funciona. Terceiro lugar, não fiquem falando de seus sentimentos para outras pessoas. Jovens e adolescentes erram muito nesse ponto. Então, se você se pegar, de repente, gostando de alguém, guarde isso.
Ore a respeito disso. Se ainda não está no tempo, se você ainda é muito jovem, se você é adolescente, por exemplo, o melhor caminho é você mortificar esse sentimento. Porque se você ficar alimentando isso, além de ser prematuro, isso não vai te fazer bem de jeito nenhum. Então, guarde isso com você, ore a respeito disso, mas se você sentir que precisa conversar com alguém, procure seus pais, ou procure uma pessoa madura na fé, mais experiente de vida. Às vezes, jovens e adolescentes acabam destruindo boas amizades porque eles se precipitam falando dos seus sentimentos uns para os outros. Isso cria aquele ambiente chato, aquele ambiente complicado. Tá gostando hoje, não tá mais gostando amanhã, tá muito próximo, depois se afasta. E isso acaba afetando a comunhão cristã. Isso muitas vezes acaba dificultando até a convivência de famílias. Às vezes famílias entram em situação de tensão por causa dessa falta de maturidade entre jovens e adolescentes. Então, tome esse conselho. Guarde no seu coração, se você se pegar gostando de alguém. Se você precisar conversar, procure uma pessoa mais velha, de preferência seus pais. Mas pode procurar alguém da igreja de Deus para conversar, para pedir conselho, para orar com você. É o melhor caminho. E por fim, se ocupe mais em se tornar a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. Homens certos sempre atrairão mulheres certas e vice-versa. Então se preocupe mais em ser alguém certo. E você vai ver que na hora certa Deus vai colocar alguém no seu caminho. Amém, igreja de Deus? Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus às vezes é dura, né? Mas ela nos abençoa. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus. Vocês relaxaram agora, né? Eu senti que estava todo mundo tenso. Eu falei amém, eu senti... Acabou, graças... Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Eu acho que essa semana eu vou receber muita ligação no gabinete. Essa semana. Eu, pastor Danilo, prepara aí a agenda. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, muitas vezes a tua palavra se choca às nossas concepções. Aquilo que nós temos aprendido, visto, aquilo que nós abstraímos do ambiente em que vivemos. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós desejamos formar a nossa mentalidade a partir das Sagradas Escrituras. Nós não sabemos como formar famílias. Nós não sabemos como sustentar um relacionamento frutífero. Nós não sabemos como lidar com as nossas crises. E é por isso que nós precisamos do teu conselho e do teu poder nos capacitando a fazer o certo. E eu oro, Senhor, para que essas palavras que foram ditas nessa manhã cheguem aos corações dos irmãos que ouviram. Não somente aos ouvidos, não somente à mente, mas que venha ao profundo da alma, formando neles um caráter cristão. Particularmente, Senhor, eu oro pelos divorciados, pelos viúvos, pelas viúvas, pelas pessoas que um dia tiveram um relacionamento conjugal. Eu oro, Senhor, para que tu completes essas pessoas, que o Senhor sare as feridas, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor venha e ocupe os espaços da carência no coração, que essas pessoas, Senhor, sejam capazes de levar uma vida íntegra, correta e de dedicação e consagração ao Senhor. Oro também, Senhor, pelos jovens e adolescentes, para que eles sejam guardados de todas as manifestações de prostituição. Que o Senhor os proteja, que o Senhor proteja os sentimentos, a sexualidade, a vida espiritual deles, a idoneidade física. Guarde-os por completo, Senhor. Até o dia em que eles encontrarão a pessoa preparada por Ti para formarem uma família no Senhor. Guarde também aqueles que estão em relacionamento, para que eles sejam mantidos puros, santos, castos, vivendo em um ambiente de santidade, de dedicação, até o dia, Pai, em que eles irão consumar o casamento. Forma, Senhor, na nossa igreja, uma geração de pessoas com esses valores.
O Senhor conhece o nosso mundo, sabe que esse mundo é terrível, que as influências são podres, que a mídia é destrutiva. Mas forma, Senhor, no teu povo essa mentalidade santa, que busca obedecer a tua palavra, aconteça o que acontecer. Nós pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.